Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Hoje o assunto é um pouquinho polêmico. Nora, má companhia ou mulher escolhida? Espere aí que a gente já volta. Então, nora, mulher escolhida ou má companhia? Eu conheço um grande número de mulheres que têm enfrentado grandes problemas no relacionamento com a sogra, principalmente por conta de ciúmes e inveja. E como é difícil para a mulher. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho sobre a constituição da família. Há a família de origem e a família constituída. A partir do momento que uma pessoa se torna adulta, ela vai constituir a sua própria família. Ela sai da família de origem e vai formar a sua. E precisa ter um amadurecimento desses pais para entender essa dinâmica. Chamamos também de família ampliada, quando se falam todos. Mas o núcleo familiar são os pais. Claro que nós sabemos que tem famílias em formatos diferentes. Porém, quem mora na mesma casa se considera aquele núcleo, né? Então, por exemplo, os pais e os filhos, vamos pensar dessa forma, porque é essa questão que nós vamos conversar hoje. Eu, como terapeuta, não tenho dúvida de que são dores emocionais dessa mulher que vê o filho ou a filha indo embora. Claro, eu conheço também mulheres que têm problema com um genro, uma implicância imensa por algumas questões. Não estou dizendo que um é santo e o outro é o vilão, de forma alguma. É que se cada um entender que nós não somos perfeitos e que assim o outro também não é, as relações acabam ficando melhores, mais saudáveis. Esses dias eu vi um vídeo de um terapeuta que colocava a seguinte situação, de que é muito comum filhos que estão na simbiose com a mãe, que a mãe é muito próxima, eles se casarem com mulheres que vão revelar essa simbiose. E há grandes problemas mesmo, principalmente porque muitas mulheres, que são as esposas, elas também têm as suas dores emocionais. E quando se vê rejeitada pela família do marido, principalmente pela sogra, muitas vezes pelas cunhadas ou cunhada, se sente muito mal e revida. Então é dor, se paga com aquela mesma intensidade. E isso é muito complicado. E eu sempre falo que é muito mais comum, nós vemos noras, mulheres mais novas procurando ajuda, né, terapêutica para resolver algumas questões e até mesmo estar bem em seu casamento perante essa situação do que as mulheres mais velhas. E o curioso é que a maior parte dessas mães não percebem. Elas arrumam desculpas para ficarem atormentando a vida dos filhos. Então, por exemplo, ela vai na casa do filho, inventa alguma desculpa, quer ser estilo esposa do filho e coloca a nora como a vilã. E muitas vezes ela consegue o que tanto deseja, que é o divórcio. Só que ela, como ela teve uma convivência boa com os filhos e o filho tem uma imagem boa dela, que é a famosa boazinha, a nora fica como a vilã da história. E é muito complicado isso, porque precisamos ter homens e mulheres saudáveis, adultos, para chegar nessa mãe e falar: mãe, agradeço por tudo, eu te honro, mas agora eu constituí a minha família, né? Isso é importante, não precisa ser grosseiro, mas há necessidade de repensar sobre isso. E muitas vêm como má companhia. Muitas das sogras que têm implicância com a nora, essa nora não é tão ruim quanto ela idealiza, até mesmo às vezes o genro. São pessoas honestas com as suas dores emocionais, assim como ela, só que ela potencializa, ela vê como má companhia. E o que precisa se entender? Que a escolha é do filho. Independente de fazer uma escolha que a mãe considera errada, essa mãe precisa aceitar. E uma coisa que essas mulheres não percebem é que elas se afastam dos netos. Quando os netos percebem essa rivalidade entre sogra e nora, entre a mãe e a avó,
eles vão do lado da mãe. Eu já ouvi vários adolescentes falando que não gostavam da avó paterna porque viam essa maldade disfarçada em bondade, porque muitas falam, eu só estou aqui para ajudar. E muitas vezes o filho acredita, principalmente o homem. Então precisamos de terapia, precisamos resolver as nossas dores emocionais, uma terapia eficiente para começar a ver esse movimento ruim e até mesmo que resulta em divórcio. Então, como é importante as pessoas entenderem que cada uma tem o seu papel. E o papel de mãe é desafiador mesmo, o papel muda. No início é o cuidado, é o estar junto, só que quando se torna adulto, precisa haver a despedida, conforme a Sagrada Escritura, a Bíblia nos orienta nesse sentido. Filho deixará os seus pais e se unirá à sua esposa e formarão uma só carne, e os pais precisam entender isso. E tome cuidado com essa bondade excessiva. Muitas vezes essa bondade está disfarçada em muita maldade e destruição. Então, homens e mulheres, busquem ajuda. Se vocês percebem essa dinâmica na sua família, vamos tirar, né, esse óculos escuros ou essa venda dos olhos e começar a enxergar que pai e mãe são imperfeitos como nós somos. Não dá para idealizar, colocar num pedestal e começar a buscar outros vilões. E a mãe, nem sempre a nora ou o genro, são os vilões da história. E não quer dizer também que a mãe seja. São dores ali que estão falando mais alto. Então pense sobre isso e vamos pensar num relacionamento de qualidade. Beijos, até o próximo vídeo.